Olá, para esse seminário de Design Thinking, escolhemos a ferramenta Entrevista. A nossa dupla é composta por mim, Marcos Douglas e Walter Alves. O método de entrevista busca responder a seguinte pergunta: o produto ou serviço que está sendo desenvolvido é realmente relevante para as pessoas que deveriam usá-lo? É importante conhecer a história do cliente, pois ajuda a nos conectar e empatizar com ele, possibilitando assim saber os seus problemas e ajustar o produto às suas necessidades. Bom, agora a gente vai falar sobre os principais tipos de entrevistas. O primeiro delas é a entrevista com o especialista. Acho que já fica bem intuitivo que quando a gente chama um especialista para entrevistar, é porque a gente quer saber detalhes sobre aquela área. Detalhes esses que a gente não conseguiria obter somente com uma pesquisa, por exemplo. Então, a entrevista com o especialista é benéfica por esse motivo, porque eles podem dar para quem está, para o entrevistador, né, uma visão geral, não só uma visão geral, mas também uma visão mais aprofundada da área. Contar um pouco mais sobre as inovações que a área teve, aí sucessos, falhas, e também outras perspectivas que somente quem dedicou horas, talvez meses, anos, que seja de estudo, poderiam dar. E aí, um resuminho sobre isso é que conversar com especialistas sobre um aspecto técnico em particular, ou para obter uma visão técnica e sistêmica sobre a área do projeto, seguindo o planejamento sobre o que se deseja saber. Esse seria mais ou menos um resumo sobre isso. Ok, agora a gente já sabe o resumo, vamos para um passo a passo. Como é que eu aplico uma entrevista com um especialista no meu projeto, digamos? Em primeiro lugar, eu tenho que determinar o tipo de especialista que eu quero, né? Se eu estou trabalhando numa área X, eu tenho que chamar um especialista daquela área X. Isso daí já é claro, né? Já está óbvio. Mas ok. E aí depois a gente tem que dar para ele uma previsão não, na verdade um rascunho assim das questões que eu vou pesquisar, que eu vou perguntar para ele, e aí ele vai já chegar na entrevista um pouquinho preparado para aquilo que ele vai ter que responder. Depois eu vou selecionar ele de acordo com vários pontos de vista. Se for necessário, eu posso selecionar mais de um para ter vários pontos de vista. E aí eu tenho que fazer perguntas que sejam inteligentes e, claro, com um trabalho de pesquisa anterior. Porque, pensa comigo, se eu tiver entrevistando um especialista e eu sei que é um assunto no qual eu não tenho domínio nenhum, eu vou ter que fazer uma pesquisa anterior para formular uma pergunta útil, né? Uma pergunta que vai agregar o meu projeto. E em último passo, o quinto passo de cinco, é a parte de gravar, né? Porque de nada adianta eu fazer uma entrevista aqui no improviso e acabar não gravando. Porque se eu precisar dos dados dessa entrevista daqui a, sei lá, meses, eu não vou lembrar em detalhes do que ele falou. Então, fundamental também o último passo, que você grave a entrevista. Se for preciso, também usa uma caneta e papel para anotar o que for mais relevante, né? Para que você não precise sempre reescutar do início e só vá lá nos destaques daquela entrevista. Por fim, por que fazer essa entrevista? Em uma frase, né? Eu faria uma entrevista com especialistas porque ela possibilita que eu obtenha insight, entenda o contexto e também eu descubra inovações na área do projeto. Inovações essas que eu não conseguiria, digamos assim, alcançar somente com pesquisas superficiais no Google, em ferramentas do tipo. Me dedicaria muito tempo, eu teria que dedicar muito tempo e conversar com um especialista sobre o assunto corta bastante essa barreira, né? Bom, agora vamos para o segundo tipo de entrevistas mais usado, que é a entrevista em grupo. Bom, em resumo, uma entrevista em grupo é quando eu reúno em um local neutro um conjunto de pessoas de acordo com perfis pré-determinados. Então eu começo a conversar com esse grupo seguindo o planejamento sobre o que se deseja descobrir. O objetivo é procurar escutar a opinião de todos e entender como se dá a colaboração entre eles para resolver problemas, identificar o que é valoroso para essa comunidade. Ou seja, aqui eu já não estou mais trabalhando com especialista, eu estou trabalhando já com usuários
possíveis usuários finais, né? Aqueles prospectos do meu produto. Como é que isso funciona mais ou menos? Vamos dizer que eu estou criando um aplicativo que facilita a organização de matérias dos estudantes. Eu não sou estudante, supondo que eu sou um dono de produto, vamos supor, que eu não sou estudante há muito tempo, então eu não lembro mais das necessidades, não é nem que eu não lembro, mas é que eu não sei as necessidades atuais dos estudantes, elas mudam com o tempo, né? E aí, para eu desenvolver uma solução legal que vai atender aqueles objetivos, eu chamo esses estudantes, reúno eles. Óbvio que, como é em grupo, eu teria que chamar um grupo de estudantes. O ideal seria um grupo mais diversificado, com perfis diferentes de estudantes, e tento, óbvio, sempre entender quais são as necessidades diferentes e achar pontos de intersecção entre elas, né? Pego, faço meio que um conjunto, entendo o que é comum a todos e dou prioridade a essas soluções não, a essas necessidades que são comuns a todos esses. Vamos para o passo a passo, então, da entrevista com os estudantes. Primeiro, a mesma coisa da anterior, eu tenho que identificar o tipo de grupo que eu quero entrevistar. E aí, em segundo, eu tenho que trazer esse grupo numa perspectiva neutra, né? Mas colocar eles todos em um espaço só. Como eu falei antes, tenho que trazer pessoas diferentes, não só no, quando eu digo diferentes, eu digo no demográfico e também nos tipos de estudantes, né? Eu posso ter um estudante, se eu pretendo que o meu aplicativo não, se a minha solução vai resolver problemas gerais assim de estudantes, eu tenho que trazer um estudante de ensino médio, um estudante de ensino superior, um estudante de ensino fundamental, enfim, se eu achar necessário, eu trago e coloco esse grupo em um lugar só. E aí tem que ter pelo menos uma pessoa perguntando e outra pessoa, pelo menos, tomando notas daquilo. Porque se uma pessoa só perguntasse e tomasse notas, talvez atrapalhasse um pouco o processo. Quarto passo. Eu tenho que estar preparado com estratégia para entender aonde eu quero chegar, que informações eu quero ter no final. Para isso, eu tenho que perguntar essas questões de maneira direta e achar modos de tornar aquilo ali acessível, digamos assim, aquelas perguntas entendíveis, não sei nem se essa palavra existe, mas eu tenho que tornar essas perguntas entendíveis a todos. Então eu tenho que deixar essas perguntas bem pré-selecionadinhas. E, em último lugar, quinto passo, é que essas sessões, elas são boas para identificar para onde ir e para onde ir de maneira mais profunda. E aí a gente usaria para isso, para ir de maneira mais profunda, uma sessão de cocriação, que é outra ferramenta do design thinking. Finalizando aqui a entrevista em grupo, eu digo agora por que a gente deveria fazer, né? Por que eu faria uma entrevista em grupo? Porque ela vai me possibilitar um rápido entendimento sobre a vida, a dinâmica, as necessidades e as demandas de uma comunidade alvo, né? O que seria essa comunidade alvo? Como eu disse, uma comunidade alvo seria aquela comunidade que eu pretendo usar para ser beneficiado com a minha solução. Enfim, essas duas foram as primeiras dois tipos de entrevista. Agora o colega Marcos vai falar um pouco sobre entrevista individual. A entrevista individual, como o próprio nome já indica, é uma entrevista mais pessoal, onde se conversa com apenas uma pessoa. Recomenda-se que a equipe entrevistadora limite-se a até 3 membros para evitar deixar o entrevistado desconfortável. Entrevistas individuais são fundamentais para a maioria das pesquisas, porque através delas é possível compreender os comportamentos e a vida das pessoas. Se possível, a entrevista deve ser realizada no próprio ambiente de trabalho ou na casa do entrevistado, para, além de deixá-lo mais à vontade, possibilitando também observar objetos, espaços e pessoas que o participante mencionar durante a entrevista. Normalmente, cria-se uma série de perguntas para guiar a conversa ao assunto que se está sendo pesquisado, e o objetivo principal da entrevista é identificar as necessidades e demandas do entrevistado, além de tentar extrair informações úteis sobre as suas experiências. Quanto ao passo a passo, o item 1 determina que não deve haver mais de 3 membros da equipe em uma única entrevista para não intimidar o entrevistado e nem tumultuar o local. E cada membro da equipe deve possuir um papel claro. Por exemplo, uma pessoa para entrevistar, outra para tomar notas e outra para fotografar. No item 2, sugere-se que o entrevistador
Venha para a entrevista preparado com as perguntas que ele deseja fazer. Além disso, deve começar com perguntas abertas sobre a vida ou hábitos do entrevistado, antes de perguntar questões mais específicas. No item 3, ressalta-se a importância de registrar a entrevista, exatamente com o que o entrevistado disser. Assim, gravar a conversa pode ser mais efetivo do que simplesmente anotar as respostas do entrevistado, já que evita-se que haja alguma mudança de sentido nas afirmações dele. Por fim, no item 4, é destacado que as respostas do entrevistado são apenas um dado coletado e que deve-se observar o contexto como um todo. A principal razão do porquê fazer uma entrevista individual é devido a ela possibilitar um entendimento mais profundo e extenso sobre os comportamentos e a vida do entrevistado, auxiliando assim em uma identificação mais objetiva das soluções para os problemas levantados. E foi isso. Obrigado.